tema de exploração e abuso de crianças e adolescentes é um tema muito caro para qualquer conselho de criança e adolescente, porque nós trabalhamos com realidades muito diversas em cada município. Olha, a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é global, né? Se a gente olhar do ponto de vista do problema, ele existe em todas as partes do mundo. Como a violência sexual está dividida em abuso e em exploração, que são duas formas muito distintas, né? O abuso é a prática de um adulto diretamente com uma criança, normalmente conhecida, e aonde ele vai justamente aproveitar essa relação de confiança e de conhecimento para satisfazer a sua necessidade sexual. E a exploração sexual muito olhando do ponto de vista de comércio, a venda de uma criança para um programa sexual. Ela continua muito associada às questões financeiras, à desigualdade, né, à ausência da... São vários segmentos da sociedade que não cumprem o seu papel, né? E a gente entende que o maior violador na questão da infância e juventude é o Estado, né? À medida que você não tem uma educação de tempo integral, você não tem uma educação ainda de qualidade que absorva essa questão e garanta esse desenvolvimento de uma infância saudável. Hoje a gente ainda tem muitas escolas, muitos professores não preparados para lidar com essa questão, e a gente talvez tenha menos meninos e meninas contando o que está acontecendo, porque não sentem ali um lugar de segurança para poder se abrir e saber que vão ter proteção naquele lugar. Então a gente precisa continuar olhando para o papel das escolas, que já é tão demandado, né? Uma das coisas que a gente mais tem ouvido, puxa vida, mais uma tarefa para a escola, quantas mais ela tem que ter? Mas a escola é um ambiente de proteção, e é o maior ambiente de proteção depois da sua casa, né? Então a gente realmente precisa olhar para isso. Eu digo que dentro do Conselho, uma das pautas que eu tentei trazer muito, não só como instituição, foi o trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua, que é outra situação também muito complexa aqui no município do Rio de Janeiro. Dentro desse tema, a exploração e o abuso sexual aparece de uma maneira muito clara. Então, eu acho que ainda apesar de toda a questão, né, da comunicação super avançada, acesso à internet, mas ainda é o acesso à informação, aos direitos, né? Como é que você garante o direito, a que instituições você pode recorrer caso você se sinta ameaçado, caso você seja violentado. Então, eu acho que essa lacuna sobre o conhecimento do sistema de garantia de direitos, acerca dos órgãos de proteção e a população ainda é muito grande. Então, eles ainda têm sede de informação. Olha, a violência sexual no Brasil, ela não é denunciada porque ela não é reconhecida em primeiro lugar como uma violência. A gente vive num país onde há uma cultura de naturalização de violência, né? Todos os tipos de violência são naturalizados, né? E aí a violência sexual, como ela se manifesta de duas formas tão distintas, né? O abuso dentro da família. A família procura guardar essa situação, resolvê-la dentro de casa e não levar a público, por isso os dados não chegam, né? E quando a gente fala da exploração sexual, a gente tem um desafio enorme, que é a confusão que a sociedade faz sobre o fato de que uma criança que está sendo paga para fazer um programa sexual, pelo fato dela estar sendo paga, parece, né, dá aquele entendimento de a criança precisa do dinheiro, a família precisa do dinheiro, como ela está sendo paga, está tudo bem, né? Mas a gente entende, né, de que o que falta para a sociedade, de fato, é uma compreensão sobre violências, em primeiro lugar, sobre violência sexual, e aí especificamente olhando para a exploração, que o fato de uma criança estar em situação de exploração sexual é uma violação tão grave, e que não há dinheiro, não há nada que pague o que essa criança está passando, né? Então, tem que haver esse entendimento na sociedade e falta essa compreensão. Então, o nosso trabalho ainda, por mais que ele já exista há quase 25 anos no Brasil, a gente sabe que a gente tem se esforçado para que a sociedade compreenda a exploração sexual, mas ela ainda não é compreendida como deveria. Esse enfrentamento ele vai depender o tempo todo das denúncias, do incômodo, né? E você vai ter, de um lado, um grupo da sociedade, um segmento incomodado,
mas, por outro lado, você vai ter um outro grupo beneficiado, né? Como você acaba vendo no cinema, as coisas acontecem na realidade. Nas comunidades, você está numa comunidade, por exemplo, um dos grandes demandas que nós recebemos espontânea na Rocinha é a questão do abuso sexual. E isso é muito intrafamiliar. Então, assim, é um processo, porque são becos e vielas, sabe? O acesso, né, é muito delicado, é muito complexo. E aí que eu acho que entra o nosso papel como agentes dos direitos humanos, né, de mostrar que as famílias precisam ter seu espaço mais específico e muitas vezes essa criança e esse adolescente, não só porque vê a família vivendo aquela situação, vivendo a sua sexualidade, como acha que aquilo pode ser feito por qualquer um. A lei por si só, ela não resolve. Se ela não for, de fato, colocada em prática, né? O que o Estatuto precisa para atender? Precisa, hoje, um programa, um serviço especial de saúde que consiga apontar e direcionar, porque hoje qualquer situação, quando chega na saúde e que eles identifiquem que não é aquilo que você está contando, né? Eles têm obrigação de fazer o SINAM, que é um documento que é encaminhado diretamente para o Conselho. Mas, para esse caso específico, você ainda não tem. Você tem para violência doméstica, lesão corporal, né? Acidentes suspeitos. Mas, assim, como identificar? Você teria que ter na saúde um programa, digamos que voltado para o adolescente, que você tem aqui uma situação, um quadro que identifica aqui está suspeito. A gente tem preocupação na discussão desse tema com todo o trade de turismo, né? Com as agências de viagem, com os consulados e com o setor de hospedagem, seja Airbnb, ou hoteleiro, ou de hostels, que às vezes também o hostel é mais vulnerável em razão da própria natureza desse negócio. Então a gente procura ter atitudes de prevenção, inclusive com as associações, por exemplo, de travestis, associações de prostitutas, porque as atividades, elas são atividades que ocorrem, não tem como você prender as pessoas nos seus apartamentos, as pessoas vão se divertir, então pelo menos que elas tenham uma rede assim, de apoio e proteção. A pauta do combate ao turismo sexual não era uma coisa que a todo momento entrava na discussão, porém, toda vez que qualquer iniciativa que fosse ser tomada dava algum tipo de tom que pudesse ser interpretado como um incentivo a esse tipo de turismo, a gente se policiava. Não, peraí, não é isso que o Rio de Janeiro tem que mostrar como atrativo. O Rio não pode vender a sua imagem posterior como um local onde as pessoas vêm para fazer sexo. Não é isso que a gente quer. Outra coisa que tem sido bastante eficiente também é a gente envolver as grandes empresas no enfrentamento dessa situação, em nível para prevenir realmente a exploração sexual. Então, a gente, hoje em dia, muitos empresários, grandes redes hoteleiras já têm os seus códigos de conduta, as suas políticas de proteção infantil, né? E a gente está sempre lembrando, né, até como é que os hotéis estão agindo, a gente tem uma cartilha que a gente sempre lembra, a gente traz, olha, como é que está sendo feito isso, a gente tem essas palestras, que esse assunto está sempre em voga, né, com relação à hospedagem de menor, né, que alguns hotéis também têm dúvida, como é que eu faço? Deixo, não deixo, né, e ter mais ou menos uma coisa padronizada. E a gente pensa que alguns hotéis, às vezes, não observam, enfim, né, então a gente quer que siga um padrão. Então eu faço isso. Eu perco o meu cliente? Perde, né, porque na verdade um cliente não interessa nem para aquele hotel, nem para a cidade. É um turista que a gente não deseja, né, que vai criar problema, vai sujar a nossa imagem. Então, a ideia é exatamente essa. Tem que ter campanha, tem que ter políticas públicas, né, que é o nosso trabalho no CMDCA, né, ter políticas, e tem instituições que trabalham com isso. É uma questão que, limitação que nós temos, é que nós não temos instituições que atendam essas crianças que são vítimas da exploração sexual
ou vítimas do abuso sexual. A gente combate qualquer problema social com políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas de governo que fazem com que aquela realidade na qual fez a criança, ou adolescente, ou a família ter aquela vulnerabilidade, você ter programas que tirem elas desses locais, que permita a família não ter que usar do corpo de uma criança ou adolescente para poder se manter. Então, políticas de emprego, políticas onde a criança permaneça o maior tempo possível nas escolas, com serviços de complementar aquilo que é o ensino formal, políticas onde permita com que crianças e adolescentes consigam discutir e falar sobre sexo, campanhas para hotéis, campanhas para restaurantes, campanhas nas escolas, espaços formativos para as crianças poderem discutir, aprender sobre sexo e viver a sua infância sem ser roubadas por conta da situação financeira e vulnerabilidade da sua família. Enquanto você não tem programas e projetos que sejam objetivos, né, que atuem ali, que trabalhem com aquele grupo de adolescentes, que normalmente são meninas, a gente hoje tem umas questões até interessantes, que são os jovens aprendizes, meninas que estão na escola, que com uma determinada faixa de escolaridade, a partir de 14 anos, elas podem ter um preparo, elas podem estar num programa de mundo do trabalho, porque aí você também vai garantir a permanência na escola e vai minimizar essa questão da renda, né? Eu não acredito que pessoas entram nesse mundo por querer. Eu acredito que pessoas entram nesse mundo porque deve ser algo muito aviltante, deve ser algo muito, cruel por si próprio. Eu acho que as pessoas entram nisso por necessidade. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar, além de coibir, além de combater, além de punir os responsáveis pela exploração, é a gente oferecer para essas pessoas alternativa financeira, que ela possa pagar suas contas e trabalhar de maneira digna, sem precisar, vender seu corpo para se sustentar.